Fim de jogo em São Luís do Maranhão, Sampaio Corrêa 2, Grêmio 1. A quarta derrota seguida do Grêmio fora de casa, né? Derrotas geralmente irritantes e patéticas. Mas depois desse tipo de jogo é muito fácil abrir aqui o canal e fazer um vídeo com o qual 90% dos gremistas concordem e é isso mesmo, tem que mandar todo mundo embora, tá errado isso e aquilo. E óbvio que eu vou fazer alguns apontamentos nesse sentido, mas já vou avisando que esse vídeo vai ser polêmico e que boa parte das pessoas não vão gostar. Mas eu quero convidar vocês, antes de vocês não gostarem, antes de vocês discordarem de mim, eu quero convidar vocês a ouvirem com atenção e assim, ó, baixa a guarda. Ouve tentando entender, mesmo que acabe o vídeo ainda discordando, mas tenta entender o meu lado, porque assim, né, sem raiva, sem ranço, sem ódio. Vamos por partes. Eu sei que eu vou ser polêmico porque eu já falei algumas coisas nesse sentido nas redes sociais e até em grupos de WhatsApp, e eu já vi que eu sou talvez quase um voto vencido, eu sou quase uma opinião isolada nesse sentido. E eu tava ouvindo agora a rádio também, porque eu ia gravar o vídeo depois de ouvir o Renato e tal, acabei desistindo, vou gravar antes. Mas eu fiquei ouvindo a rádio um pouquinho e também discordo plenamente, eu tava com dor de cabeça já de tanto discordar de todo mundo. Vamos ao ponto. Por que eu acho que eu vou ser polêmico? Porque o Grêmio, na minha opinião, não perdeu por causa da folga, da bendita folga que o Renato deu ao grupo. Eu sei que é chato sempre dar um carteiraço ou fazer uma vírgula nesse sentido, mas quem fala aqui é quem já criticou muito o Renato, quem, né, quando o Renato saiu até achava que fazia sentido ele ter saído antes. Um cara que não acha que o Renato seria o melhor nome possível para iniciar 2023, embora a chegada dele neste ano eu achei que foi boa e foi acertada. Mas assim, não tô falando, não é um fã de carteirinha do Renato. Claro, fã do Renato eu sou, né? Mas não é um fã de carteirinha do trabalho do Renato treinador que tá falando aqui. Até gosto do trabalho do Renato treinador, admiro muita coisa, mas não é um fã incondicional. Essa era a palavra que eu tava querendo buscar. Não sou esse cara, tá? Não sou esse cara, não sou o comentarista de uma tecla só, que sempre defende o cara, faça o que fizer, ou sempre critica o outro. Não, né? As coisas são mais complexas que isso. E o Grêmio não perdeu hoje por causa da bendita folga e nem porque o Renato forçou o cartão amarelo de um ou outro jogador para limpar, né, os pendurados ali e poupar uma galera para o jogo lá do Maranhão. Não foi por isso que o Grêmio perdeu. Ah, mas esvaziou o jogo, muita gente falou isso, né? Imagina que recado ele passa para os jogadores na medida em que ele poupa os caras e dá uma folga e tal. Ele tira a importância desse jogo e joga para o jogo de terça, então é óbvio que os jogadores iam entrar em campo para perder e tal. Gente, que jogo vocês viram? Eu vi um jogo muito ruim do Grêmio, um jogo muito ruim do Grêmio. Mas, na boa, minha opinião, tá? Em momento algum eu vi um Grêmio desfocado. Pelo contrário, até acho triste isso de certa forma, porque eu vi um Grêmio interessado, um Grêmio propositivo por alguns momentos, um Grêmio tentando ganhar, né? E o Grêmio tenta talvez pelos motivos errados, né? Talvez pelos motivos do Renato, de ó, galera, vamos ganhar mais 3, eu dou férias para vocês antecipadas. Não sei como o Renato consegue focar os caras, concentrar e engajar, mas assim, eu não vi um time desfocado. Eu não vi um time com a postura de tipo assim, esse jogo aqui vamos só brincar, o que importa é o próximo. Eu não vi em momento algum isso, cara. Eu vi um Grêmio ruim em campo. Vocês querem saber por que o Grêmio perdeu hoje? A resposta, na minha opinião, não está na folga e nem no fato do Diego Souza e do Edilson não terem atravessado o país para jogar um jogo e depois jogar outro 3 dias depois. Para mim isso é acerto. Para mim a resposta é muito mais simples. Olha o Guilherme tentando dominar uma bola. Olha o Guilherme tentando dominar uma bola. A resposta está muito mais por aí do que porque o Edilson não foi até o Maranhão. Na minha opinião. Mas eu tô vendo assim, a Rádio Gaúcha ali, os caras estavam assim, ó. Nossa, o Renato desistiu desse jogo, abriu mão. Quem abriu mão, cara? O time do Grêmio é horrível, a gente concorda. Mas olha a escalação do Grêmio. Não dá pra ganhar do Sampaio Corrêa? Com Kahneman, Natan, o Nicolas, o Lucas Silva,
o Elkson, cara da seleção chinesa, né? Enfim, tipo, o Biel veio do Fluminense ali, tinha jogado Libertadores, o Biel, tal. Não dá pra ganhar do Sampaio Corrêa, cara. Ah, não, mas é que a gente poupou a gente poupou quem? A gente poupou o Zidane, o Maradona. Não, não. A gente poupou o Edilson com 100 quilos, o Diego Souza com outros 100. A gente poupou o Sub-40, gente. A gente poupou o Sub-40. O Lucas Leiva, que nem tá bem, tá todo mundo criticando o Lucas Leiva. Aí agora poupou o Lucas Leiva, meu Deus, o Lucas Leiva se estivesse em campo era outro jogo. Que isso? Sabe, o Jeromel, Sub-40, o Jeromel também vem jogando todos os jogos seguidos, aí vai fazer esses caras atravessarem o país, né, um desgaste que rola, jogarem hoje, talvez perderem, porque as pessoas estão dizendo que se o Renato não poupa, a gente ganha hoje. Quem disse, cara? Ia ser a mesma tristeza. O time ia ser ruim quase igual. Ia estar lá o Guilherme, ia estar lá, sabe, o Diego Souza caminhando, ia ser a mesma tragédia. E grande chance de perder também. E daí o que ia acontecer? Na cabeça do Renato, e eu concordo com o pensamento dele, bola de cristal ninguém tem para saber o que ia acontecer. Mas qual é o pensamento dele? Ia ser um jogo duro hoje, com Edilson e Diego Souza, ou sem, ia ser um jogo duro hoje. Só que daí ia desgastar esses tiozinhos tudo aí, que iam entrar em campo na terça. De novo, depois de atravessar o país 2 vezes, né? Jogar, se desgastar, aí talvez perdesse hoje com ninguém poupado, e chegasse terça-feira com os caras tudo a 60%, a 70% para entrar em campo. Né? Eu vi muita gente falando, mas tem que focar 100%, tinha que treinar os 10 dias, tinha que botar todo mundo em campo hoje. Cara, mas é que assim, o que as pessoas têm que entender, a gente pode concordar ou discordar, tá, do que o Renato pensa. O que me irrita nessa história é que as pessoas distorcem o que o Renato pensa. Em momento algum o Renato está pensando, discordemos ou concordemos, em momento algum ele está pensando assim, já subimos, eu vou dar folga para os caras porque eu sou da zoeira. Eu vou dar folga para os caras porque eu sou da folia e eu quero jogar futevôlei. Não, cara, que nem eu falei no vídeo anterior, o Roger dava folga também, de 2, 3 dias, quando tinha intervalos grandes. Só que ele não ia para o Rio de Janeiro jogar futevôlei, ele ficava em casa vendo Netflix. Mas e aí? Ele também dava, e não tinha esse auê todo. Né? O Renato faz isso pensando em fazer mais pontos. O Renato em momento algum pensa assim, cara, eu não quero fazer 62 pontos nesse Brasileirão, eu quero fazer uns 58, eu acho que já sobe, tá bom, então eu vou poupar titulares, vou dar folga. Não! Ele acha que para fazer 62, 66, sei lá qual é a meta dele, o que ele está fazendo é mais efetivo. E eu não acho que ele está tão errado, não. Eu não acho que ele está tão errado, não. Dava para ganhar hoje se o Grêmio fosse um time minimamente melhor. Mas adivinhem, o Grêmio não é. E não é do Renato a culpa. E não era do Roger a culpa. E não era do Mancini a culpa. E não era do... Todos eles cometiam erros, uns mais, outros menos, né? A gente criticou todos os técnicos em algum nível, né? Mesmo tendo um time ruim nas mãos. Mas o cerne da questão, o problema central do Grêmio, como eu disse, olha pro Guilherme tentando dominar uma bola, que era o nosso grande reforço da janela do meio do ano, e a gente vai entender o que é o problema do Grêmio. Né? A quantidade de burrice que a gente viu em campo, sabe? De decisões erradas sendo tomadas a todo o momento. Isso não ia mudar se tivesse o Diego Souza em campo e o Edilson, gente. Sabe? Mas ele zerou os cartões e deu 2 dias de folga no intervalo de 10. Cara, isso é positivo. Sinceramente, eu acho que se o Renato não dá 2 dias de folga lá atrás, se ele faz os caras treinarem durante os 10 dias, não poupa ninguém, leva todo mundo, entra em campo o Leiva, o Diego Souza, Edilson e companhia, acho que hoje ia ser pior. Acho que hoje ia ser pior e ia comprometer ainda em partes a terça-feira. Sabe, é isso que eu acredito, é nisso que eu vejo o Renato mirando, sabe? E eu acho que às vezes rola uma má fé com ele nesse sentido de, tipo, as pessoas falam como se ele tivesse abrindo mão de ganhar alguns jogos, como se ele tivesse esvaziando o jogo. Eu não acho. Eu acho que ele fez uma fumaceira no vestiário. Ele falou, o Elkson, vamos lá, é teu jogo, papapá. Tava ali o Biel, os caras. Cara, ele queria ganhar e bolou a estratégia que ele achou mais pertinente. Em 2017, eu fiquei ouvindo o ano inteiro o sala de redação, não sei quem, blá blá blá, o fulano e o ciclano, dizendo que o Renato estava errando na estratégia dele, de poupar jogadores no Brasileirão, etc, etc.
Aí no final do ano eu estava lá na Argentina, né, lá em Lanús, e vi ao vivo, com meus próprios olhos, o resultado dos erros do Renato, sabe? Então não é assim. Ah, mas é que ele priorizou a Libertadores porque ele não queria ganhar o Brasileirão. Não é que ele não queria, cara. São cálculos do momento. Eu lembro que o Renato, uma vez, poupou na Libertadores para jogar um gauchão. Se eu não me engano, era uma semifinal contra o Juventude. Tinha um contexto, o Grêmio tinha ido mal no primeiro jogo, não me lembro agora. Tinha um contexto que o Grêmio não ganhava gauchão há um bom tempo, que o Grêmio foi mal no jogo da ida, que não sei o que já estava meio encaminhado ali na fase de grupos da Libertadores. Então, assim, não é retilíneo coisa assim, ele poupou aqui porque ele não quer ganhar aqui. Não, ele poupou numa Libertadores para focar no gauchão. Porque naquele momento ele achava que fazia mais sentido ir por esse caminho, sabe? Então é mais ou menos isso que eu vejo. E qual é o problema, né? Qual é a coisa que me irrita mais nisso? Assim? Não é que me irrita, é que me preocupa, na verdade, quando eu vejo esse tipo de análise. Porque mais uma vez a gente foge porque eu sei que é óbvia a resposta, é óbvio o diagnóstico, né? Enfim, e a gente talvez se canse dele para não ficar tão monótona a vida, né, com a obviedade há tanto tempo na nossa cara, a gente talvez queira olhar por trás da obviedade e ver outras coisas, assim, tipo, a obviedade está aqui há 2 anos e meio na cara do gremista, a gente já entendeu, a gente concorda que o time é ruim, e o nosso problema maior é a ruindade, que o time é fraco, e aí a gente perde alguns jogos, a gente fica olhando, mas o Renato poupou, mas foi a Covid. Não, mas o árbitro. Não, acho que foi a Lua. Saturno não estava alinhado com Júpiter. E acho que foi por isso que a gente perdeu. E a gente esquece que tem um jogador que não sabe dominar a bola, o outro que tem que passar chuta, tem que chutar passa, o outro que não sei o quê. Sabe? Então, sei lá, eu pelo menos vejo assim. O primeiro gol que o Grêmio tomou no jogo, o Grêmio nem estava tão mal, eu acho, na minha opinião. Assim, não fazia uma grande partida, mas estava ali dando alguma esperança que pudesse ganhar, chegando de vez em quando e tal. Daqui a pouco, cara, o goleiro dos caras pega a bola, dá um balão, que nem um jogador do Grêmio em campo, acho que tem a capacidade de fazer um lançamento daqueles, diga-se de passagem. Não sei se foi sorte ou se o cara realmente manja ali com o pé. O cara saiu correndo, a zaga mal postada, o Nicolas, eu acho que talvez o Nicolas até pior do que a zaga ali no posicionamento, no lance, não tenho certeza, mas com certeza alguém ou alguns estavam mal ali na foto. Em estando mal, abriu uma clareira pro jogador do Sampaio Corrêa sair correndo na cara do gol. E o Breno não sai do gol. Sabe? O Breno não sai do gol. Eu falei no meu Twitter, pareceu um gol de videogame em que o cara que tá controlando o Grêmio, né, o jogador que tá com o Grêmio, não sabe mexer no controle. O cara não sabe como é que sai com o goleiro, o cara não sabe como posiciona a defesa, como é que muda, né, o atleta ali que ele vai mexer. O Grêmio naquele momento parecia um videogame que o cara não sabia mexer no controle. Porque foi assim, um piripaque do Chaves coletivo, sabe? Então, esse tipo de coisa se explica pela ruindade, não faltou vontade, ninguém fez corpo mole, se tivesse ali o Edilson não seria grande diferença. Não, sabe? Eu acho que a gente focar no problema errado, mais uma vez, a gente nos afasta da solução. Se a gente ficar achando que ano que vem, pra coisa melhorar, é só trabalhar 10 dias seguidos, que tudo vai ficar bem, que não sei... Não, cara, não é isso que vai fazer ficar bem. Fazer ficar bem é fazer uma limpa e contratar gente boa, jogador bom, sabe? É isso. Não é esse o problema. Aí eu vi até gente falando, eu sei que o Grêmio tá encaminhado pra subir, mas o que me preocupa é se o Renato ficar ano que vem, é esse tipo de conduta dele pro ano que vem. Que tipo de conduta, cara? Quando que vocês viram o Renato dando folga pro time indevida numa janela curta de jogos em momentos decisivos? Nunca. A resposta eu vou dizer é nunca. O Renato só faz isso se ele tá calculando que a coisa está tranquila, que ele está classificado, que ele está engatilhado, que ele está não sei o quê, ou que ele acha que os caras precisam de descanso, né? Que descanso também é preparo, eu sempre digo isso, descanso também é preparo, né? É só isso. O Renato não é louco de faltar 3 dias para uma semifinal de Libertadores, ele dá folga para todo mundo de 3 dias. Galera, a gente se encontra no estádio, tá? Até daqui a 3 dias. Não, cara. As pessoas falam às vezes como se fosse assim. E não é. Tinha um contexto muito específico neste caso, e como eu disse, um contexto em que o Roger fazia parecido e ninguém dizia nada. Então, assim, falei, não vou me alongar, acho até que tinha mais coisas talvez para destrinchar do jogo aí, mas enfim, cara, eu acho que o ponto central acabou sendo esse, pelas discussões que eu vi em rede social, em grupo de WhatsApp,
na rádio antes de vir gravar aqui. Não sei se o Renato vai responder sobre isso, provavelmente sim, né? Talvez alguém me pergunte na coletiva. Se tiver alguma coisa relevante para comentar, talvez eu comente num vídeo amanhã, mas por enquanto é isso. Agora o joguinho do CSA fica ainda mais importante, se torna mais decisivo para o Grêmio continuar com alguma margem ali e não dar sorte para o azar. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.